Alguém aí com problema de engajamento em ações de desenvolvimento, né, como é que faz para ser estratégico nesse grande desafio da educação corporativa? Boas-vindas a todo mundo. Que bom que vocês estão aqui em mais uma palestra do CONAD. Eu sou Juliana Cel, sou designer institucional e sou também palestrante, instrutora, mentora, consultora. Eu já trabalho há mais de 20 anos com educação corporativa e nesse cenário, né, com essa experiência, a gente vai falar então dos desafios estratégicos do designer institucional corporativo. A gente vai focar esse papo aqui mais no contexto corporativo, pela minha experiência, claro, né? Mas eu quero antes dar um panorama aí para a gente só se organizar nos papéis de DI do mercado, né? A gente tem o DI acadêmico, que ele está vinculado às instituições de ensino, e daí é um pouco diferente, obviamente a missão é a mesma, né? Mas já tem padrões diferentes, quem trabalha com isso sabe, né? A gente tem os DIs autônomos, ou os DIs que trabalham contratados em empresas que são de educação, que têm o seu core aí como fornecimento de serviços e produtos de educação. E esses dois, eles vão trabalhar com projetos muito diversos, né, com atender diferentes públicos, diferentes empresas, diferentes necessidades, né, mas sempre projetos focados. E a gente tem os DIs, então, que trabalham em empresas que não são de educação. Empresas de tecnologia, de jurídico, de financeiro, enfim, qualquer outro tema aí, né? E daí, nesse cenário, desse DI dentro de uma empresa que não é de educação, eles vão produzir conteúdo para cliente, conteúdo para parceiro, para canais, enfim, ou conteúdos para colaboradores, né, para o público interno e para o desenvolvimento das pessoas que trabalham na empresa. Nesse último esquema de DI que eu estou falando, a gente tem DIs que trabalham em empresas que têm uma estrutura robusta para capacitação, que tem um time, que tem investimento, enfim, e empresas que investem pouco orçamento nesses recursos necessários, aí sejam humanos, ferramentais ou fornecedores, enfim, né? Numa estrutura ideal, numa estrutura robusta, e o que eu imagino aí de time até, né? Uma gestão de projetos educacionais, os conteudistas dedicados, os DIs, claro, né? Os DGs, né? Os designers gráficos, designers de animação, enfim, outros tipos aí. E até se trabalha com LMS, com universidade corporativa, administradores, desenvolvedores, eventualmente, né? Enfim, todas as pontas aí, todas as personas, né? Mas nessas estruturas mais enxutas, dessas empresas que não podem ou não querem investir tanto, você vai ter um, dois analistas de treinamento. Às vezes são DIs, enfim, mas geralmente analista de treinamento se chama, né? E isso normalmente casa com uma cultura de aprendizagem que está pouco estabelecida dentro da organização. Esse geralmente é o motivo. Às vezes é uma empresa bastante jovem, com pouco recurso ainda, mas muitas vezes a cultura de aprendizagem não está estabelecida. E acaba se esperando dessa figura de DI aí que ela represente todas as pessoas, né? Que ela faça gestão, que seja conteudista, que faça DI, claro, que faça DG também, que seja um instrutor síncrono, que seja editor, enfim. E se você tem todas essas habilidades aí, topa fazer o serviço completo, maravilha, né? Isso também funciona. Mas é legal lembrar que ele vai além do DI, tá? Enfim, de todas essas possibilidades de DI do mercado e desses cenários aí que eu tô falando, que eu apresentei, eu quero focar nesse segundo tipo de cenário, tá? Dessas empresas com baixa estrutura. Talvez apareçam as mesmíssimas dores nas empresas de grande porte, nas empresas que têm estrutura, mas que justamente não têm a cultura de aprendizagem bem estabelecida. Tá? Então eu vou simular o cenário da empresa com baixo recurso estrutural, que infelizmente é bem comum, né? E o que eu estou falando quando eu falo de cultura de aprendizagem, né? Eu estou falando muito também de eutagogia. Claro que eu falo ali de um ambiente que possibilite inovação, que saiba lidar com riscos, com erros, né, que incentive colaboração, que tenha o feedback como um processo natural, que tenha lideranças engajadas com a responsabilidade que sim é delas, né, de desenvolver os seus times, que tenha políticas claras de incentivo à capacitação, com verbas, enfim, né, que invista em programas de capacitação, que não interprete horas de estudo como horas improdutivas. É tudo isso, mas principalmente eu estou falando de uma empresa que tem pessoas que entendem os seus processos de aprendizagem. Por isso que eu falo da eutagogia, tá? Quando as pessoas elas não entendem o que é aprender aí na vida adulta, a importância para o desenvolvimento de carreira, o funcionamento mesmo desse processo, o trabalho do DI ele vai ser um pouquinho mais árduo, né? Ou também do RH, do time de TD, enfim, né? E o que a gente mais escuta por aí, os colaboradores não engajam nas ações de capacitação. As agendas são muito concorridas, ninguém
têm tempo para ir no treinamento, né? Se vão no treinamento, eles ficam fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Ninguém tem disposição para consumir um conteúdo assíncrono, só que ao mesmo tempo também ninguém responde às avaliações de reação para a gente saber o que tem que melhorar, né? Quem é que tá escutando aí e já viu alguma dessas coisas, né? Quem é que tá me ouvindo e conta aí nos comentários depois, né? Você tá concordando com a cabeça ou você tá, nossa, nunca ouvi disso aqui, flui tudo lindamente. Se você tá nesse segundo caso, segura essa oportunidade e aproveita, né? Mas vamos lá, o que eu acho que realmente acontece nesses cenários? Por mais que há décadas aí a gente fale sobre andragogia e use novas ferramentas, novas tecnologias, né, para variar os formatos de conteúdo, para buscar uma dinâmica mais interessante para o público, a verdade é que as pessoas ainda entendem aprendizado como um modelo tradicional aí, de escola, de universidade, né, que eles tiveram contato aí. As pessoas ainda acham que aprender ele acontece só dentro de uma sala de aula, mesmo que virtual, né, mas uma sala de aula síncrona, onde tem um professor, um instrutor ali que detém conhecimento e que está ali para expor. Ainda é assim, né? E ainda acho que tudo isso é muito chato também, que às vezes é mesmo, né? Mas não precisa ser se a gente entende o aprendizado. E esse entendimento, esse tradicionalismo aí, eu não estou falando só do grande corpo de colaboradores, né, do público aprendente. Eu estou falando do próprio RH, do próprio time de TD, do próprio DI, que acaba reproduzindo essa mentalidade nas ações aí que planeja, que aplica, né? E daí quando a gente fala em, vou fazer um design institucional mais moderno, as pessoas pensam em, vou inserir jogos, vou inserir memes, ai, que descolado, né? Ou vai fazer a famosa gamificação aí, né? E eu gosto muito de tudo isso, tá, gente? Aliás, eu sou bastante informal, né? Porque, gente, não é uma gamificação que vai resolver o real engajamento. Parênteses, aliás, né? Engajamento, para mim, não é presença em treinamento. Não é marcar todas as aulas como concluídas ali. O engajamento real mesmo é participar de verdade do processo de aprendizado, né? Tirar proveito daquele conteúdo e esse proveito, né? Aplicar o conteúdo na sua realidade, fazer alguma coisa com aquilo, né? O que eu estou falando aqui até o momento, gente? Que as dores mais comuns de desenvolvimento humano dentro das empresas, elas estão relacionadas com a mentalidade, com o entendimento de base, com a cultura. Você pode aí investir em ferramenta, em dinâmica, e a sua criatividade vai sim ajudar as pessoas a repensar a sua experiência de aprendizagem e eventualmente se engajar mais, né? Mas se você não investir em levar a palavra do aprendizado, esses esforços eles vão ficar repetitivos, vão ficar frustrantes. E é por isso que eu falo tanto de andragogia, né? E vamos lá, você já sabe, né? Quais são os princípios básicos? É necessidade, é utilidade, aplicabilidade, né? A experiência prévia, a prontidão, a autonomia, a motivação, tudo relacionado à relevância do conteúdo para o cenário individual daquele aprendiz. Então vamos lá, você está contratado dentro de uma organização, né? A organização provavelmente não entende muito de aprendizagem. E as pessoas que estão ali já têm alguma resistência à capacitação aí, porque só enxergam lá os cenários tradicionais, né? Se você não tem muita experiência em cenário corporativo, o que você pode esperar sendo contratado como DI dentro de uma empresa que não é de educação, ou como analista de treinamento, enfim. O primeiro ponto é você entender o que é fazer DI, para poder replicar isso para as pessoas, né? Porque tem muito DI no mercado, e eu não estou julgando, muito menos diminuindo, que é um serviço necessário, valioso, complexo de fazer, né? Mas tem muito DI que está focado só na construção dos objetos de aprendizagem e para EAD, né? Que trabalha com trilhas de LMS, que trabalha com produção de videoaula, que trabalha até com elaboração de avaliação, enfim, tudo bem, isso é necessário. Mas vamos pensar o que é fazer DI, né? Na minha concepção, é entender uma necessidade do público, entender bem o perfil desse público e olhar aí para um conteúdo bruto para desenhar uma solução de experiência de aprendizagem, certo? Isso vai muito além de planejar uma aula. Especialmente se você está dentro de uma empresa como contratado e pode olhar para o cenário como um todo, não só para um projeto específico, delimitado. Gente, fazer DI é ser extremamente estratégico. É olhar para a visão estratégica da organização, para o mercado, para os desafios, né, para as metas que foram estabelecidas, acompanhar os dados de performance, né, seja o resultado da empresa, o resultado de cada time, ou até os resultados de cada colaborador, né? E aí sim é propor uma solução que esteja alinhada com essa visão, né?
que pode não ser treinamento, né? Pode ser gestão de conhecimento, pode ser prática de PDI, de plano de desenvolvimento individual, né? Pode ser programa contínuo, pode ser ação pontual, enfim. E ainda sendo uma estrutura pequena, vai sempre envolver muitas escolhas. Olha a estratégia aí, né? Se vai ser mais vantajoso se focar em conteúdos mais gerais, que atendam a maior parte do público, e que é frequentemente o caso de soft skill, né, ou de conteúdo de produto, ou se vai ser mais vantajoso focar em equipes que, naquele momento de negócio, estão com contextos mais desafiadores. E daí fazer os projetos bem concentrados aí e lidar com a renúncia dos conteúdos para os outros times, lidar com a cobrança desses outros times, né? Porque ninguém quer ir em treinamento, mas todo mundo diz que falta oferta de treinamento. Né? Enfim, a questão das escolhas, né? Porque eu estou falando aqui só dos desafios, mas estando dentro ali e podendo fazer essas escolhas estratégicas, né, tem muita vantagem em ser um DI contratado. Primeiro, seu projeto instrucional já vai ser muito mais suave de fazer. Talvez o primeiro você pene um pouco ali, mas você está imerso, conhece super do público, conhece da cultura, consegue adequar o que você está fazendo, né? Consegue se aproximar das realidades de cada time, entender as reais dores, os reais funcionamentos. Nessa aproximação, consegue criar uma relação de confiança com as pessoas, para que elas vão vendo ali o resultado do teu trabalho e vão contribuindo e vão se engajando mais, né? E consegue influenciar a cultura de aprendizagem. Então, de forma bem prática aí, para você que não tem uma longa carreira de DI corporativa, ou até que já tem alguma experiência, mas foi engolido pela rotina, ou foi engolido por uma gestão tradicional, aí por uma cobrança, né? Ou que não teve tempo de refletir sobre tudo isso, né? O que você pode começar a fazer agora para ser estratégico e chegar até a cultura de aprendizagem que é a base, né? Primeiro de tudo, garante aí que existe um bom programa de onboarding. Eu não estou falando só de integração, tá? Estou falando da capacitação introdutória sobre o negócio da empresa, da rampagem, porque isso vai minimizar todas as outras necessidades de desenvolvimento dos times. A pessoa já entra sabendo o que de verdade ela está fazendo ali. Segundo, entende a relação que você tem que ter com as lideranças das áreas aí como essencial. É dali que vão vir as análises de performance, é dali que vão vir os incentivos diretos para o consumo de conteúdo do time. Então envolve essas lideranças, faz diagnóstico conjunto, explica, né, eles gostam de saber, explica suas tomadas de decisão de solução de aprendizagem, reporta os dados de desenvolvimento para retroalimentar esse trabalho em equipe aí, né? E na mesma linha, terceiro ponto, cria uma boa relação com seus potenciais conteudistas aí. Mesmo que no fim das contas você precise interpretar também a persona de instrutor, de editor, né? Você vai precisar se conectar com os especialistas para aprender cada dia mais sobre as reais necessidades de cada área, de cada tema. E daí aprende o máximo que você puder aí, para que você tenha alguma autonomia também para tocar alguns projetos, gerar alguns impactos aí com as próprias pernas, né? Que eles podem não ter priorização de agenda para trabalhar com você em cada projeto. Quarto ponto, por mais que todo mundo te peça treinamento, que é só o que as pessoas conhecem, é o que elas entendem por aprendizado, então vai chegar muita encomenda de treinamento, né? Por mais que isso chegue muito, se posiciona como especialista. Não fica só atendendo demanda pronta. Vai ter que escolher algumas batalhas ali, mas sempre que possível, faz você o desenho da solução com base na sua análise do cenário. É uma parceria, não é uma pastelaria, né? E daí investe também numa mentalidade assíncrona dentro da companhia, aí, que vai ser impossível atingir todos os resultados que você espera, que a corporação espera, só com síncrono, né? Ainda mais você está meio sozinho ali na estrutura. Aliás, dentro do assíncrono, eu quero te dar uma dica bônus dentro desse quarto ponto aí. Para, agora mesmo, de achar que gravar uma sessão síncrona de treinamento é trabalhar conteúdo assíncrono. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, me chama aí se quiser conversar. E o quinto e último ponto, você está fazendo aí soluções de aprendizagem de adultos, né, realmente focadas nas necessidades atuais do público, super andragógicas. Só que lembra que a andragogia ela não fala só de utilidade e de aplicabilidade. Ela fala de relevância. E a relevância também está ligada à autonomia. Eu sei que você, que é gestão da empresa, né, espera um engajamento relacionado à presença, né, que seja dar check nos conteúdos, né, que seja um indicador de percentual de colaboradores que participaram dos treinamentos, isso é um indicador muito comum, né? Só que o seu maior indicador vai ser sempre a eficácia. É o resultado em si da empresa, conforme você vai aplicando ali as soluções que
sustentam a performance, né? E que às vezes essas soluções não estão só na sua mão, né? As pessoas elas podem sim escolher aprender de outras formas, e a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha mesmo, né? Para desvincular essa área de capacitação de mero treinamento, né? De que ter um volume gigante de conteúdo formal é o melhor caminho sempre, né? Alguma hora precisa aceitar que tem outros meios, que tem autonomia, que ela existe, né? Desde que haja o real engajamento que a gente estava falando, né? O que importa de tudo mesmo, gente, é a cultura de aprendizagem. Essa é a mensagem que eu queria passar, essa fala foi rápida, né? Esse era o meu plano, mas eu espero que ela tenha sido certeira para você, né? Que tenha sido útil para você tomar esse tempo aí para refletir sobre os desafios estratégicos de fazer um DI corporativo, especialmente com as estruturas mais enxutas, né? E sobre o que pode realmente impactar seus resultados, os resultados da corporação. Então, revê o vídeo, toma nota dessas 5 dicas aí, pensa em como vai aplicar isso na sua realidade, né? Faz a sua parte do aprendizado aí. Muito obrigada por ter me ouvido, obrigada, Conad, pelo espaço. E podem me buscar aí no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, né, pra gente chorar junto as pitangas de desenho de aprendizagem, pra gente se unir até chegar nessa utopia aí de todo mundo amando aprender. Tchau!